para mim fazer e está no meu currículo, não fiz em Mas a inglês. pessoa vai fazer isso porque a pessoa também não se ama, né? Isso é perder tempo, eu não perderia tempo. Não, é falta de amor. Você já sabe, não, vou fazer um fazem plano. isso. Fazem isso, plano de férias de Problema inglês. educacional. Porque a pessoa não tem uma percepção. Calma, plano de férias, né, para francês. Eu, se tiver visão linguística, eu não vou fazer isso. Estou lá para fazer o quê? Qual o meu objetivo? Ah, não, só saber contar em francês. Então vou. Ah, para falar, não vou. Porque eu não vou falar inglês com plano de férias. Quem cria planos de férias não é uma pessoa que faz carreira nisso de maneira específica. Então ele não tem a ferramenta para naturalmente que eu falo inglês. Agora, o nosso projeto é para te fazer falar inglês. O projeto, as aulas naturalmente decorrem no intervalo de 1 ano. Mas o desenvolvimento dos nossos alunos vê-se em 3, 5 meses. Mas eu gostei do teacher que está mais focado mesmo, que a pessoa fala inglês. É para falar inglês. Não é só que ele vai à escola de inglês. Não é para dar aulas de inglês. Entendeu sobre o verbo to be? Boa. Entendeu sobre o verbo to be? Sabe conjugar? Tá bom. Boa. É para pegar no verbo to be, ajudar o aluno a ver como ele vai falar com o verbo to be. Ou seja, aplicando. Aplicar o verbo to be. Realmente. Where are you right now? Where are you? Michael, where are you? I'm at home. Isso é verbo to be. A pessoa está a falar verbo to be. Só com verbo to be você pode falar muita coisa. Where were you last week? Isso é... Onde estavas ontem? Onde estavas na semana passada? Verbo to be. Onde estás hoje? Eu estou aqui no podcast. É verbo to be. Estás a entender? Falar até sobre idade é com verbo to be, porque em inglês não se diz quantos anos tens. Em inglês diz quão velho és. Oh. Em inglês diz Assim quão velho perguntaria és. como, teacher, em inglês. Velho és. Em inglês, assim, bem. Né? Tem aqui o pronome pessoal como. Sabe um pronome pessoal como? É né? Não, Não, como. how, né? Exatamente, como. Estás a ver como é que é a pedagogia, né? Seria mais fácil eu vos dizer como é how. Eu perguntei para vocês. Porque eu já sei que vocês provavelmente têm esse conhecimento. Sim. Como é que se diz como? Em inglês. How. Boa. Tá vendo os adjetivos em inglês se juntam com o how? Se você pegar o how e juntar com um adjetivo, ele dá ênfase no adjetivo. How. Se você pegar no how e juntar com um adjetivo, dá ênfase. Por exemplo, um adjetivo aqui que vocês conhecem muito é o bom. Sim, good. Boa. Se você dizer quão bom, se você quiser dizer quão bom em inglês, é só juntar o how com o adjetivo. Como é que fica? Quão bom? How good. Exatamente. Estás a dizer quão bom. Quão lindo. Como é que fica? How beautiful, né? É isso, é aquilo que eu estava a falar sobre pedagogia. Pedagogia é isso. O resultado está se ver em mim. Eu é que estou a falar essas expressões? Não. É você. Não, Eu estou a usar a Não, o inteligência. teacher é que é rei. Eu nem Pessoal, falei nada. o teacher é rei mesmo. Eu nem falei nada. É Você... de loucos. Eu nunca vi. Eu vi aí, professamente no quadro, as profissões. precisa- Na prova metem Isso é uma uma folha, falta dá de espaço. respeito. Eu faço isso. E falta de respeito contra o ser humano. Oh, Tu és muito inteligente para eu te dar papa feita. Raciocinar contigo estimula mais o teu raciocínio do que exato. te dar papa feita. Eu estou a te amar. Então, quando você pega o how junta com o adjetivo, ele dá ênfase. Sabes dizer velho em inglês? Velho. Não. Old. 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 Por isso, old school, old school. Exatamente. Velha escola. Old também é um adjetivo. E ria. Não, vou chegar já lá, calma, vou chegar já lá, entenda. Não pode perder o foco da pergunta. A pergunta, ele quer saber como é que se diz. Eu vou dizer. Ok. Aqui eu estou a mostrar já no aluno a aplicação do verbo to be. Ok. Ele já saiu lá da conjugação, já estava... Bom, como é que você vai dizer idade em inglês? Estou a ajudar já o aluno a raciocinar. Então, continuando no raciocínio. Velho, como é que se diz velho? Hold. Com O, começa mesmo com O, não com Old. R. Old. Exatamente. É old school. Old school. Porque se você pronunciar hold, já estás a dizer de segurar. Hold é segurar. Ok. Hold you down. Hold my hand. Hold, ok? Hold é segurar. Então, velho, como é que se diz? Old. Boa, como é que se diz? Old. Se você pegar no how e juntar com old, vai ser um ênfase. Ok. Pronuncie, vai. How old? Quer dizer o quê?
Quão velho. Tá-se a entender? Tá-se a entender? Não, pessoal, Em teacher inglês, é ainda não rei. acabou, calma, ainda não acabou. Em inglês, quando você Teacher está a é rei. perguntar sobre a idade, quer saber sobre a idade, você Sim. tem que perguntar assim, quão velho? Quão velho? Sempre que quiseres perguntar a idade em inglês, comece a pergunta dessa maneira. Como? How old? Comece assim. Depois de começar, depois de dizer how old, você vai dizer és. Quão velho és? Aí, o és, estamos a falar do verbo to be. Is, né? Is. És. Como é que vai dizer és? Olha para ele e fala tu és. His. Aponta. His. Qual é o pronome? Não. Primeiro pronome mesmo. Ah, you. Exato. You. Boa. You o quê? You is. Hum? You are, né? Tá se entendendo? You are. Boa. You Tá are. se entendendo? Você vai pegar no how old e vai dizer you are. Tu és. Tá se entendendo? Vamos, como é que fica? How old you are? Boa! Ali tá bom! Ali tá bom! O que é you are? You are é a conjugação do verbo to be no presente, No presente. na forma afirmativa. Afirmativo. Estás a afirmar. Quando você fala you are my teacher, tu és o meu professor. Estás a afirmar. Agora, se quiseres perguntar, ali você tem que lembrar da conjugação do verbo to be na forma interrogativa. Lembras? Sabe por que você não lembra? Porque brincaram contigo. Como é que uma pessoa que sabe dizer you are não sabe interrogar? Porque pensaram que você é um boneco. Não usaram teu raciocínio. Por isso é que eu disse que é uma ofensa não usar o raciocínio da pessoa. Sempre que quiseres fazer uma pergunta com o verbo to be, na afirmação vem primeiro o pronome, né? Sim. Depois vem o auxiliar. Sim. Como é que fica? You o quê? You are. É só trocar. Are you? Exatamente isso! Sempre que tiveres a fazer uma pergunta, só tens de fazer isso, acabou! Então você vai falar how old you are, em vez de say you are, vais trocar! Porque é uma pergunta, quão velho és? Como é que fica? You are how old? Começa primeiro quão velho. A pergunta começa primeiro assim. Okay. Quão velho és, não é? ok. És quão velho, não. Quão velho és. Essa é a ordem. Ok, então seria how old are you? Você consegue sentir que o teu cérebro começa a mexer. Exatamente. Quando eu começo a estimular a tua maneira de pensar, você começa a se tornar mais inteligente. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele não gosta de pensar. Só que quando você começa a estimulá-lo, ele começa a se tornar uma máquina imparável. Capaz de realizar qualquer coisa. Por isso é que é importante trabalhar no raciocínio do aluno. Então a pergunta é, quão velho é? Não seria mais fácil eu dizer só? Você perguntou, não é mais fácil eu dizer? Realmente. Em inglês, quando queres perguntar a idade, é só dizer. Como é que se diz? Como é que se diz? Quão velho és? How old are you? Repita, vai. How old are you? Vai. How old are you? Eu estou a pronunciar? Eu Não. nem preciso de pronunciar. Estás a entender? Eu só peguei no conhecimento que você já tem, estruturei e temos ali o resultado. Então precisa entender que em inglês se pergunta mesmo assim no outro, como velho és? E ele tem que responder, eu sou 14 anos velho. Ali é que vem aquela estrutura que nós estamos acostumados na escola. Ok. É ali! Olá, Estás a entender? Calma, vamos chegar ali. Então ele te Eu perguntou. pensava que old era outra coisa, era a idade. Sabe por quê? Quer dizer, me falaram que era a idade. Sabe por quê? Porque quando você está a ensinar inglês, você tem que ter domínio de muita coisa. Visão linguística, metodologia, programação, é muita coisa. Se o professor não tem essas técnicas, passa a ideia errada. Por exemplo, eu tenho que ensinar primeiro o aluno a perceber que em inglês a maneira de pensar é totalmente diferente. Senão deveria te dizer aqui que em inglês perguntar a idade é quantos anos tens. Não é, é quão velho és. E o aluno tem que aceitar essa realidade. Pergunta-se quão velho és e não quantos anos tens. Agora, se você quiser traduzir para português, como português as pessoas não falam quão velho és, então tens que traduzir o quê? Quantos anos tens? O aluno tem que ter noção disso. Isso é tradução.
Fogo é duro. Estás a conseguir perceber? O professor pode não, Isso o aluno já pode é não isso. ter, o aluno pode não ter essas noções, mas o professor tem que estar qualificado para ajudar o aluno a pensar tudo isso. Estás a perceber? Daí, quando tu perguntas how old are you, tu vais ter que responder. Como é que vais responder? Eu sou. Vais pôr a idade. Eu sou 14 anos velho. Como é que vais dizer eu sou? Am ou I am. Boa. Põe a idade. Põe o número da idade. Pode ser um falso. 29. Boa. 29. Repita. É mesmo. Calma. É mesmo isso. Vamos lá. Repita. Opa. I am. Yeah. I am 29. Boa. Estás a dizer o quê? Eu sou. Eu sou. Você não está a dizer eu tenho. Ok. Você está a dizer eu sou. Tem que ser I have. Não esqueça. Por isso que eu estou a dizer eu tenho que te ensinar a maneira de pensar em inglês. Ok. Em inglês, em termos da idade, não se pensa eu tenho. Não se diz isso. Ok. O pensamento é sobre velhice. Quando se trata da idade, fala-se sobre velhice. Quão velho és? Você vai dizer, eu sou 29 anos velho. Então ali você já até tem o pensamento do americano. Primeiro você tem que entender isso antes de fazer uma tradução para português. O mister primeiro tem que entender que quando diz how old are you, eu estou a dizer o quê? Quão velho és? Primeiro ele tem que entender isso. Só depois que quando tiver a passar em português vai dizer não. Em português não estamos acostumados a dizer quão velho és. Estamos acostumados a dizer o quê? Quantos anos tens? Então, Então não se preferam desqualificar. no princípio, escuta, no princípio você tem que primeiro pensar assim. Calma, o que eu quero dizer? Quero dizer a minha idade. Como é que se diz? Qual é o pensamento em inglês? Em inglês ele fala, eu sou 29, já falaste. Depois põe anos velho. Como é que se diz ano? Here. Não é com R, é mesmo só com I. Here. Não, Com sem R. E Boa. Ear. Boa, Ear. exatamente. Ear. Ok. Não põe Ear. R. Põe no plural, o anos. e ear. Com Ears. esse, com Ears. esse. Depois põe o velho, anos velho. Tu vais construir mesmo. Eu sou 29 anos velho. I am 29 anos velho. Como é que vai dizer anos velhos? Hears. Cuidado com R. Oh. É I. É o costume, né? Toda hora pronunciar here, então... Falam he is old. Quer dizer, é muita coisa nova, porque eu só sei que Years old. falava assim, he is old. He is É old. normal, é Yeah. normal. Aqui é trabalhar, tu a trabalhar, por exemplo, na caracterização da tua pronúncia. Em detalhes na tua pronúncia, para você entender que a pronúncia original é ears. Vais pôr no plural. Years É, old. exatamente. Ears tem lá o S. Years. O S vai se juntar com o O para tornar Z. Ears. Years old. Years old. Você pode falar Oh. I am 29 years old. Você que sabe. Pode falar. Não estaria errado. Não. Às vezes na comunicação você não fala lento. Eu tenho 29 anos de idade. Você não fala? Às vezes. Mas às vezes você fala mais acelerado. Então o ritmo da tua comunicação não importa. O mais importante é que você está pronunciando da maneira correta. Então é esse pensamento que eu ajudo o aluno a perceber. Aqui eu vou ajudar o aluno com o verbo to be a dizer a idade. Não só no presente. Não só na primeira pessoa, mas na terceira pessoa. Aqui vai perguntar how old. É só o verbo to be. A pergunta começa sempre com how old. How old? É burro, é? Estás a entender? Calma. Não, estamos à frente do tipo. Não, é só porque eu domino essa área. Você não domina, só isso. Assim. How old? Todas as perguntas com a idade. Por isso que o treinamento de consciência é importante. Ao ensinar inglês. É uma técnica muito, mas muito importante. Os brasileiros aplicam muito isso e muito bem. E eu tenho estudado para melhorar essa parte. Às vezes é importante que você escreva os conceitos. Porque os conceitos é que te levam à fala. O Mister conseguiu falar how old are you, mesmo sem antes eu ter pronunciado. Por quê? Porque ele estava a seguir as minhas instruções. Instruções. A instrução cognitiva é importante.
Às vezes, se o aluno escrever só essas instruções, ele tem as respostas em inglês. Da maneira que está a falar, constrói o pensamento Yeah, todo. yeah. E faz a pessoa Isso é ser neuro- tipo... neurolinguística. Isso é neurolinguística, Tipo a criança pô. aprender a falar. É o que você faz, Exatamente. eles ensinam a aprender a falar. Tipo criança lhe ensinar a aprender a falar. Exatamente. Gostei, é A uma programação técnica. neurolinguística Sim. ela é usada em todas as áreas. Por quê? Aprender é uma atividade